Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Eu ainda não terminei de corrigir as provas e os trabalhos, mas não falta muita coisa, então esse fim de semana eu devo divulgar as notas. Peço desculpas aí a demora para entregar isso. E vamos entrar aí no conteúdo da aula de hoje. Aula passada o Thiago deu para vocês aula de Git. Como é que foi? Deu para acompanhar legal? O que vocês acharam da aula? A gente vai usar Git na aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser uma aula prática, tá? A gente vai pegar um pouquinho do que vocês viram na aula de testagens, que foi a última aula comigo, a aula anterior. E a gente vai usar também o que vocês aprenderam lá na aula de Git. Eu vou passar, na verdade eu já passei, inclusive vocês podem entrar aí na plataforma e já abrir. Eu passei para vocês o link de um documento do Google Docs com especificações para um programa. A gente vai desenvolver hoje durante a aula o que a gente dá conta. A especificação lá é bem longa, bem extensa. O que a gente conseguir desenvolver hoje na aula tá valendo aí como um exercício prático para a gente praticar tanto o TDD quanto o uso do Git, certo? Então, a primeira coisa que eu peço que vocês façam é irem lá na plataforma no Classroom e abrir lá o link que eu mandei para vocês, que é esse link aqui, que é um aplicativo. A gente vai desenvolver o nosso objetivo aqui hoje é desenvolver o back-end de um aplicativo de finanças. Para quem não sabe, a maioria dos aplicativos, principalmente quando você está lidando com aplicativo web, aplicativo que você entra pelo navegador, mas hoje em dia muitos aplicativos, até aplicativo mesmo que você tem instalado no celular ou no computador, usa esse modelo de front-end e back-end. O front-end é o que o usuário interage, é onde o usuário vai clicar nas coisas, onde vai ter interface bonitinha, e o back-end é o que roda por trás, normalmente em um servidor, né, e é o que vai cuidar de guardar as informações, lidar com essas informações para passar para o back-end para o usuário ver. E hoje a gente vai fazer o tanto que a gente dá conta do back-end de um aplicativo de finanças. Então aqui no documento que eu passei para vocês, inclusive eu passei o link que se eu quiser fazer algum ajuste enquanto a gente está fazendo, vocês vão ver aí em tempo real. E aí é que fala, você foi encarregado de desenvolver o back-end de um aplicativo de finanças pessoais para usuários na gestão de receitas, despesas e investimentos. O aplicativo deve incluir funcionalidades para rastreamento e categorizações de transações, bem como ferramentas de análise financeiras como relatórios e projeções. Para essa prática a gente vai desenvolver usando o TDD, então o que a gente viu lá na aula, Test Driven Development. Então a gente vai começar escrevendo a classe os testes para a classe Transaction, e aí só depois a gente vai implementar de fato a classe Transaction até todos os testes passarem. E a gente vai repetir esse processo para as demais classes que eu tinha deletado, ela não existe mais, mas as demais classes, Account, Investment e Client. E aí a gente vai repetir os testes para as funções auxiliares.
Então, a especificação aqui a gente tem uma classe transaction, que vai guardar um valor, data, uma categoria, uma descrição. A gente tem uma classe cliente, que vai ter o nome, uma lista de contas e uma lista de investimentos do cliente. Uma classe para as contas, uma classe para os investimentos e umas funções auxiliares aqui a mais. E eu coloquei aí também para vocês uns comandozinhos aí do Git que vão ser úteis, que a gente vai, a cada funcionalidade que a gente implementar, a gente vai dar um commit aí no Git, tá? Então, primeiro, todo mundo conseguiu abrir esse arquivo aqui, vai ser bem útil para vocês irem acompanhando enquanto a gente está trabalhando, terem abertos as especificações. Todo mundo conseguiu abrir? Certo. Tá, então como a gente vai desenvolver usando o Git, vamos começar criando um repositório para esse projeto no GitHub. Vamos publicar ele, usar o GitHub para sincronizar. Como vocês devem ter visto lá na aula de Git com o Thiago, você tem várias plataformas nas quais você pode publicar projetos Git. Você tem o GitHub, o GitLab e existem outras. Acho que ele falou eu vi lá no slide dele sobre o Bitbucket. Tem várias plataformas. O Git é o software que faz o controle ali de commits, versões, essas coisas. E essas plataformas permitem que você pegue esses projetos Git e crie uma interface bonitinha na internet para você publicar, ou mesmo até para uso pessoal seu. Você pode ter um repositório privado dentro do GitHub. De qualquer lugar que você tenha acesso à sua conta do GitHub, você vai conseguir acessar esse seu repositório Git. Então vamos começar criando um repositório. A gente vai criar o repositório pelo Git, diretamente pelo GitHub. Então entrem no GitHub e façam um login. Quem não tiver conta aí, cria rapidinho. Você consegue criar conta usando a sua conta do Google, do Gmail. Então para ser bem rapidinho de criar conta. E aí quem tiver a conta, vem aqui, tem tanto, quando você estiver na página inicial do GitHub, é isso mesmo, é essa página que você entra. Quando você estiver na página inicial do GitHub, feito o login, vai ter, aqui em cima tem esse maisinho, que você pode clicar aqui e vir New Repository, ou você pode clicar nesse New aqui no canto. As duas permitem que você crie um novo repositório. E aí você pode dar o nome que você quiser para esse repositório. Eu vou chamar o meu de Finanças NES 2024. Aí você pode dar uma descrição. Coloquei aqui no meu projeto prático do curso de PO do NES. Você pode escolher se esse repositório é público ou privado. Eu vou deixar o meu público até para vocês poderem acessar depois. E aí aqui a gente tem algumas opções. A gente pode já criar o repositório com o arquivo README. E aí aqui vem o porquê que a gente usa aquela formatação Markdown nos arquivos README. É justamente porque esses sites de compartilhamento de repositório, eles já são próprios para quando você usa Markdown, ele formata o texto bonitinho, o texto do arquivo README para você quando você entra no repositório. Já vira a página inicial do seu repositório o arquivo README. Depois aqui do arquivo README, a gente tem essa opção do gitignore.
Se vocês prestarem atenção eu não sei se eu vou ter... aqui. Se vocês prestarem atenção em alguns das passas que a gente cria, quando a gente executa código Python, ele cria uns arquivos a mais aqui. Tem esse PyCache que ele cria... às vezes ele cria uns arquivos que tem alguma coisa egg, ele cria vários arquivos a mais que são só arquivos ali da execução do Python. E a gente não quer colocar esses arquivos no repositório, porque cada computador diferente vai executar um pouco diferente e esses arquivos não são relevantes, eles não fazem parte do seu código, é só arquivo auxiliar ali que o Python cria para executar seu código. Esse gitignore é uma lista de arquivos que a gente quer que o Git ignore, por isso que tem esse nome gitignore. E aqui, quando você cria um repositório pelo GitHub ou pelo GitLab, por essas plataformas, eles têm template já, eles têm arquivos já, esse gitignore já pronto para várias linguagens de programação. Então a gente só escolhe aqui o Python e ele já vai saber o que ignorar ali daqueles arquivos. E por último aqui, a gente pode escolher uma licença, ele já vai preencher a licença para a gente. Normalmente para esse tipo de projeto eu escolheria a GPL, como eu já falei para vocês, é a licença que eu recomendo para a maioria dos projetos. É aquela licença que você publica o seu código como open source e você garante que todo mundo que for reutilizar seu código também tem que publicar como open source. Mas para esse caso específico eu vou selecionar aqui a Unlicense, que é meio que eu estou jogando a licença mais permissiva, eu estou jogando código na internet e estou dizendo eu não quero mais nada com esse código, pode fazer o que quiser com ele. Como é só um projetozinho de exemplo, eu vou pôr a Unlicense, mas você pode escolher a licença também. E aí com isso você pode clicar aqui em Create Repository e esse repositório vai ser criado. Eu vou dar um minutinho para vocês criarem aí de vocês. Até vou deixar aqui para vocês pegarem de exemplo. E aí quando vocês tiverem criado, me avisem e a gente dá continuidade aí com a aula. Esse repositório, como é só um exercício, se vocês não quiserem colocar público, vocês podem pôr privado, tá? Nenhum problema. Pode deixar privado, que a gente só vai usar na aula de hoje, depois se quiser pode até deletar depois. Mas eu não vou pedir para vocês me mandarem ele nem nada. Mais alguém está criando ainda? Podemos continuar? Vou tomar como um sim. A gente clica aqui em Create Repository, ele vai criar o repositório para a gente. Ele já criou o repositório aqui com 3 arquivos. A gente tem o gitignore, como eu falei, tem os exemplos aqui dos arquivos que o Python costuma criar e coisas relacionadas ao Python, que a gente não quer que vá junto no repositório. Ele já criou a licença aqui para mim, tá? E já criou o README também. E aí agora a gente pode clonar esse repositório lá na plataforma para a gente poder usar ele. Então o que vocês vão fazer para clonar esse repositório? A gente vai vir aqui na página dele no GitHub, vai clicar aqui onde ele tem aqui Code. Se o GitHub de vocês estiver em português, talvez apareça algum outro nome, mas esse botãozinho verde aqui, logo acima dos arquivos, e aí vai ter a opção aqui do endereço para a gente clonar. Pode copiar esse HTTPS mesmo, tá? Tem o botãozinho aqui do lado que copia o endereço do repositório.
E aí a gente vai lá na plataforma. Eu criei uma pasta para vocês lá na plataforma chamada Aula 11. E aí deixa eu ensinar um truque para vocês aqui da plataforma que eu acho que eu não falei para vocês antes. E é uma coisa bem útil para não precisar ficar preocupando tanto em ficar navegando pasta pelo terminal. Se você vir aqui na lista de arquivos e pastas, na estrutura de diretório, e clicar com o botão direito em uma pasta, vai ter uma opção abrir no terminal integrado. Aí você pode fazer isso, clica com o botão direito na aula 11, clica em abrir no terminal integrado, e aí ele já vai abrir um terminal dentro da pasta da aula de hoje. Aqui, ó, quando ele abrir o terminal, já está aqui, ó, Workspace, aula 11. E aí a gente estando dentro da pasta da aula 11, a gente pode rodar esse comando aqui, git clone, e aí clica com o botão direito e clica em colar, tá? Para colar coisa no terminal, você sempre tem que clicar com o botão direito e vir aqui em colar, e aí ele vai colar para mim aquele endereço que o GitHub me passou para o repositório. É para ter aqui, ele vai ter essa estrutura aqui, vai ser https github.com, o seu nome de usuário no GitHub, o nome do repositório .git. E aí quando eu der Enter, ele vai acessar lá no GitHub e vai colar esse repositório pra gente. É para aparecer aqui na barra do lado, mas às vezes a plataforma não aparece imediatamente. Se ela não aparecer imediatamente, aqui na linha onde tem escrito Workspace, tem um botãozinho para você atualizar os arquivos. E aí vai aparecer o repositório e os 3 arquivos que o GitHub já tinha criado para a gente. O git-gnu, o license e o readme. Certo? E aí com isso a gente... Vamos só fazer um teste para ver se está tudo certinho com o Git. Vamos fazer uma modificação no readme e fazer um primeiro commit. Se a gente entrar aqui no readme, vocês vão ver que ele usou a descrição que a gente colocou lá, mas no nome aqui... ele colocou o nome como nome do repositório, tudo em minúsculo, sem espaço, sem nada. Vamos pôr um nome mais bonitinho. Eu vou só formatar ele aqui. Finances NES 2024 com espaço, maiúsculo, tudo bonitinho. E aí eu quero dar um commit disso. Tá? Eu modifiquei o readme, salvei, quero dar um commit. Vocês lembram que como que a gente faz isso agora? Eu vou dar um minutinho para todo mundo que está clonar o repositório. João, você está um passo à frente, tá? Essa modificação que eu fiz, ela tá no diretório de trabalho ainda. Ela ainda não foi, ela tá na meu working area. Ela ainda não foi para o staging area. Então eu preciso passar para staging area primeiro. Eu tenho que dar o git add antes. Então git add asterisco para ir todo mundo. Eu tô na pasta errada. Ele vai dar erro, porque eu tô na pasta aula 11, mas o meu repositório, ele criou para mim uma pasta dentro da pasta aula 11 com o repositório, então eu preciso entrar nessa pasta. Você pode ou excluir, encerrar esse terminal e abrir um novo clicando com o botão direito aqui na pasta com o nome do seu repositório, ou simplesmente dar um CD aqui no nome da pasta do seu repositório. E aí dentro da pasta do repositório a gente consegue rodar um git add asterisco para a gente jogar todos os arquivos modificados para a staging area. Quando eu dou git add asterisco, o asterisco está falando todos os arquivos que tem nessa pasta aqui que não fazem parte do git-gnu
todas as modificações que tiverem neles ou arquivos novos que tiverem aqui na pasta, joga para a staging area. Eu poderia ser mais específico, tá? No lugar de um git add asterisco, assim que a conexão voltar, no lugar do git add asterisco, eu poderia ter dado um git add readme.md e ter falado para ele só joga o arquivo readme.md para a staging area. Eu esqueci de fazer uma coisa importante, que é fixar ele aqui. Você ainda não tá vendo, Max? Tá, desculpa, eu esqueci de pinar minha câmera. Tá, eu poderia fazer isso aqui, ó. Git add readme.md. Se eu rodar agora, eu acho que ele vai reclamar que eu não tenho... Não reclamou não. Tá, eu posso tanto dar o git add asterisco para adicionar todas as modificações, ou só o git add readme, e aí eu jogo essas modificações para a staging area. Estando na staging area, eu posso dar um git commit -m, e a mensagem que eu quiser aqui é atualizado o nome no readme. E aí ele vai reclamar, tá? Esse aqui que eu tava querendo chegar. Por que ele tá reclamando aqui? Please tell me who you are. Ele não sabe quem a gente é. Todo commit no Git vai ter um nome e um e-mail associado. Esteja esse repositório no GitHub, esteja esse repositório na sua máquina, onde a máquina tiver, todo commit precisa de um dono daquele commit, precisa de um nome e um e-mail de quem fez aquele commit. É como o Git funciona, ele sempre associa o nome e o e-mail de quem fez aquele commit. E esse Git aqui na plataforma a gente não usou, a gente não disse quem a gente é. Não precisa ser o mesmo nome nem o mesmo e-mail do GitHub. Não precisa ser o mesmo do GitHub. Mas você tem que se identificar. Toda máquina que você for usar Git, você precisa rodar esses dois comandos aqui, pelo menos uma vez, para se identificar quem que você é. Aqui, 2 vezes. Então a gente dá git config -- global user.name, e aí você põe o nome, e a mesma coisa pro e-mail. Aí deixa eu ensinar um truque para vocês. Quando vocês estão querendo copiar e colar coisa do terminal para o próprio terminal, em geral vocês podem fazer isso aqui, ó. Seleciona o que você quer copiar e clica. Vocês têm que clicar com a scroll do mouse, a bola o botão de scroll do mouse, que é o do meio. E quando você faz isso, ele copia e cola do terminal para o próprio terminal. É só um truquezinho se você quiser copiar e colar alguma coisa. E aí, feito isso, configurado o nome e o e-mail, agora a gente vai conseguir dar o commit. Se você apertar 3 vezes aí para cima, se você for apertando para cima no teclado, você volta nos comandos anteriores que você executou no terminal. Então, no caso aqui, como 3 comandos para trás eu tentei rodar o commit e não deu certo, eu posso voltar 3 vezes para cima e eu volto aqui no comando do commit, dou enter para executar ele de novo, e ele criou para mim o commit. Ele diz que eu modifiquei um arquivo, inseri 2 linhas e deletei uma linha. Certo? Se a gente for lá no GitHub e atualizar a página, essa modificação não está ainda no GitHub. Por quê? Quem sabe me dizer por que ela ainda não está no GitHub? Tem que dar o push. Tem que sincronizar o meu repositório local com o repositório do GitHub. Então eu tenho que rodar aqui git push origin main. O que eu estou
que eu estou fazendo cada um desses? Git push é para o Git. Empurra o código que eu tenho aqui no meu empurra o meu repositório local para algum repositório remoto. Qual repositório remoto? O Origin, que é o repositório original, de onde eu fiz o clone, e eu quero sincronizar especificamente o branch main, que é o branch nosso principal de trabalho e é onde a gente está trabalhando. E aí quando eu rodar isso, como a gente está usando o GitHub e o VS Code, ele faz uma mágica por trás e ele sozinho autentica a gente no GitHub. Então ele está falando aqui a extensão GitHub quer entrar usando o GitHub. Então a gente vai permitir, ele vai dar um código aqui pra gente, que ele diz que a gente tem que copiar. Eu não acho que a gente vai conseguir copiar ele, mas já já ele vai mostrar de novo. Aí se a gente continuar, ele vai pedir para abrir um site externo, que é o GitHub Login Device, a gente quer abrir esse site. Então a gente clica em abrir. Ele vai confirmar a conta que a gente quer fazer o login lá no VS Code, a gente continua com a nossa conta principal mesmo, e aí ele vai pedir o código. Se a gente voltar aqui no VS Code, o código vai estar aqui, ó. O meu específico é esse, vocês vejam aí o de vocês. O meu é 04D4 57FE, e aí eu dou autorização para ele acessar o que ele precisa. Ele vai pedir a senha de novo. Você digita a sua senha, confirma. E agora o VS Code vai estar conectado. Ele sincronizou aqui agora da plataforma pro GitHub. E se a gente for lá no GitHub e atualizar a página, vai estar o título novo que eu coloquei no README. Complicadinho, mas você só precisa fazer uma vez isso. Feito uma vez, o VS Code já está autenticado, o Git está todo configurado e daqui para frente vai ser muito mais fácil. Todo commit novo você tem que rodar o git add, git commit e quando você quiser mandar para o GitHub o git push. Então o processo é sempre esse: add, commit, push. É bem comum a gente não ficar dando push a cada commit. Então o mais comum é fazer alguns git add, push, add commit, e quando você acumular uma funcionalidade pronta, você vai lá e dá um push seja para o GitHub ou seja para qual for o remote que você esteja usando. Max, me passa um print screen ou copia e cola aí o erro que deu. Tá. Vou dar um minutinho aí para todo mundo me alcançar. Ah, Max, isso é porque você conseguiu... existe um jeito de você digitar uma quebra de linha no lugar de dar o Enter. Eu não lembro exatamente como que faz isso. Eu não lembro se se você pôr uma barra no final, por exemplo, é uma forma de você digitar uma quebra de linha. Isso é como se você estivesse continuando o comando no terminal em várias linhas. Quando aparece esse maior que. Normalmente quando isso acontece, é só você dar um Enter que ele executa o comando. Tipo, eu vou dar um ls, que é o que lista todos os arquivos que estão naquela pasta, e vou fazer isso. Vou pôr uma barra no final e dar Enter. Normalmente quando isso acontece, é só você dar outro Enter e ele executa o comando como se nada tivesse acontecido. Mariana, me passa qual foi o erro, pra gente ver. Você tá na pasta errada, Mariana. Você tá na pasta aula 11 no lugar da pasta do seu repositório. Você tem que dar um CD aí pro nome da pasta do seu repositório
ou fechar, clicar aqui na lixeirinha, fechar esse terminal e abrir um terminal novo na pasta do repositório. Você vê aqui, ó, tá vendo essa barra aqui? Ele quer dizer que eu tenho a pasta aula 11 e dentro dela eu tenho essa pasta Finanças NES 2024. Então é uma pasta dentro da outra. Prestem sempre bastante atenção em qual pasta vocês estão aqui no terminal. Ele te fala aqui a pasta que você está. Não é todo o terminal que te fala que pasta que você está, mas esse que vocês estão usando na plataforma, ele te fala. Foi configurado assim de propósito, que é bem importante. Vamos dizer aí que 80% dos erros que vocês têm executando algum comando no terminal e vocês me mandam, é porque vocês estão na pasta errada. Max, o GitLens, ele é uma extensão do VS Code. Acho que até está instalada aí, não era para estar instalada não, foi bobagem minha, vocês não precisam dele não. Mas o GitLens é uma extensão que você pode instalar no VS Code, que ele vai te dar mais funcionalidade no Git. Então vocês não precisam se preocupar não. Se aparecer alguma coisa do GitLens, só dizer não aí e pronto. Mas quando vocês estiverem usando mais Git, ele tem umas funcionalidades interessantes. Tipo, ele te dá histórico de commit, essas coisas tudo direto aí pela interface do VS Code. E aí pessoal, todo mundo conseguiu fazer o commit? O push, se vocês não tiverem conseguido, não tem problema não. Depois vocês brincam um pouco mais com calma com o Git, se tiver alguma dúvida manda para mim ou para os monitores. Mas conseguindo o commit é o suficiente. Deixa eu dar uma olhada no seu, Isabel. Isabel, é algum erro de conexão. A gente não vai tentar resolver ele agora não. Dando o commit tá bom. Por algum motivo parece que no seu caso aí ele não conseguiu abrir aquela extensão do GitHub que eu falei para vocês, que cuida da autenticação no GitHub. Por algum motivo ele não reconheceu que eu estava tentando fazer o que ele faz é, na hora que eu tento dar um push e que ele reconhece que eu estou tentando dar um push no GitHub, ele vê que eu não estou feito o login no GitHub, ele abre aquelas instruções para fazer a autenticação no GitHub. No seu aí, por algum motivo, ele não detectou e ele está reclamando que ele não tem usuário registrado. Mas a gente não vamos preocupar com isso agora não. Qualquer coisa depois, se você precisar, em algum outro momento, tira dúvida comigo ou com o monitor e a gente tenta ajudar você a resolver o problema. Tá? Todo mundo conseguiu fazer o commit? Então, vamos continuar. Agora a gente vai entrar no TDD de volta. Eu vou ocultar aqui esse terminal. Aí uma coisinha que eu quero mostrar para vocês é... Quando você tem um terminal aberto aqui na plataforma, você tem duas maneiras de fechar ele. Você pode só ocultar, que é no xizinho, ou você pode excluir aquele terminal, encerrar aquele terminal que é na lixeirinha. Em geral, a gente vai só ocultar, porque quando você oculta ele, você pode apertar Ctrl e J no teclado e voltar ele rapidinho. Então eu vou só ocultar aqui esse terminal. E aí a gente vai começar a desenvolver o nosso pacote. Dentro aqui da pasta do nosso repositório, então você tem que aula 11, Finanças NES. Eu vou clicar com o botão direito aqui em Finanças NES e vou criar uma nova pasta. Eu vou chamar essa pasta de Finanças. Essa subpasta Finanças aqui... Sofia, você ainda está no Git clone? No clone não era para ele pedir usuário e senha. Ah, você colocou o repositório privado? É por isso.
É, eu acho que o melhor para a gente acompanhar na aula de hoje vai ser criar um público mesmo. Sofia, antes de você criar um público, só tenta rodar o git clone de novo e ali no username coloca seu e-mail no lugar do nome de usuário, igual você colocou. E aí coloca sua senha, às vezes ele funciona direto. Ah, não, esquece. Ele não vai funcionar não. A linha de baixo ele está dizendo que não funciona mais o por usuário e senha. É melhor criar um público mesmo. Desculpa pessoal, eu tinha que ter me ligado nisso e ter dito que vocês tinham que criar público. Tem que ver porque tem gente que está conseguindo fazer o clone mesmo com ele privado. Se você não estiver conseguindo fazer o clone, ou você tem que adicionar uma autenticação, que é uns passos um pouquinho mais complicados, ou criar um novo público. Deixa eu dar uma olhada aqui. Uma outra coisa que pode tentar fazer é instalar essa extensão do GitHub e ver se consegue fazer o login por ela. Eu acredito que sim. Não, a extensão do GitHub não vai ajudar não. O mais fácil é criar um repositório público mesmo. Pessoal, vamos dar continuidade na aula. Se alguém não tiver conseguido clonar o repositório do Git, só cria uma pasta aí na máquina local. Só cria uma pasta aí na plataforma e vamos seguir a aula. Depois, se alguém tiver alguma dificuldade com o Git, leva na monitoria que o monitor ajuda vocês, tá? Senão a gente vai perder muito tempo aqui no início. Então, concentra agora. Quem não tiver conseguido pôr o Git para funcionar, para o que está fazendo, só cria uma pasta lá dentro da pasta aula 11 e vamos seguir daqui para frente com o desenvolvimento lá das especificações. Tá? Então, seguindo aqui as nossas especificações, a primeira coisa que a gente vai fazer é implementar a classe Transaction. Tá? Então, para isso, a gente precisa organizar nossas pastas. Eu já criei aqui a pasta para o módulo, que fica dentro da pasta do meu projeto. A pasta do meu projeto ou do meu repositório, essa pasta Finanças NES 2024, e aí dentro dela eu criei uma pasta Finanças para o meu módulo Python. Tá? Dentro dessa pasta do módulo Python, eu vou criar um novo arquivo, que vai ser o init.py. Então, sempre que eu crio uma pasta de módulo, eu ponho dentro dela um init.py para indicar que aquela pasta é um módulo Python. Por enquanto não vou pôr nada nele, porque eu não tenho nada de código ainda implementado. E aí a outra pasta que eu vou criar é, de novo, dentro da pasta do repositório, da pasta do projeto, Finanças NES 2024, ou seja, que nome vocês tenham dado para o repositório de vocês. Eu vou clicar com o botão direito, vou criar uma nova pasta, testes em inglês, tá? Para o PyTest identificar que os meus testes do meu código estão aqui dentro dessa pasta. Então, esse vai ser o primeiro passo, criar essas duas pastas aí. Uma pasta para eu guardar meu código e uma pasta para eu guardar meus testes, porque o nosso objetivo de hoje é desenvolver usando o TDD. Então, a gente já vai escrever teste e código. Então, seguindo o TDD, o que a gente faz primeiro? A gente cria o código aqui na pasta Finanças, ou o que a gente cria primeiro? Seguindo o TDD, eu vou criar teste primeiro. Então, eu vou criar um arquivo novo aqui na pasta testes, e eu vou chamar ele de teste transactions.py, que é para testar a classe transaction, que vai ser a primeira classe que eu vou testar. Para
testar a classe transaction, eu vou criar esse arquivo testtransactions.py dentro da pasta dos meus testes, certo? E aí vamos voltar aqui para o arquivo e vamos pensar que testes que a gente tem que fazer para essa classe. E aí eu quero a ajuda de vocês. Que testes vocês acham que a gente precisa criar? Que vocês poderiam testar nessa classe aqui? É uma classe que guarda um valor, uma data, uma categoria como um valor inteiro. Já eu vou explicar melhor como é que vai ser essa categoria. E uma string de uma descrição. Tem o método init, o método str que me retorna uma descrição da transação e um método update que atualiza um ou mais atributos daquela transação. Que testes vocês fariam nessa classe? Vamos lá. Primeiro o que a Malena lhe sugeriu. Testar se o valor da transição é float. É um bom início, mas eu posso testar todos os meus atributos, se eles estão com o tipo esperado. Alguém falou aí na voz, eu não vi quem foi, falou de testar o método str. Então, testar se a apresentação está no formato esperado. Tem mais coisa que eu posso testar. Além de testar o tipo, o que mais que eu posso testar do atributo? Posso testar o update, isso é outra coisa. Testar se a update atualiza. Mas tem uma coisa mais importante dos atributos. Eu posso testar o tipo. Além do tipo, o que é mais que precisa estar certo no atributo? O valor. Tá ali, o Daniel falou ali. Se o valor está correto. Então, testar os valores e tipos dos atributos. Então, conferir se ele está guardando o valor correto. Mais alguma sugestão de teste? Ano passado eu tinha 4. Não estou lembrando o que é o quarto, mas eu tinha mais um teste aí. Ah, lembrei o que é o quarto. O quarto vocês não vão pegar sem uma ajuda minha, não. O quarto teste era simplesmente, é um teste bem comum de se fazer quando você está lidando com orientação a objeto. É simplesmente testar... É só testar se o objeto está instanciando. É um teste bem comum de se fazer quando você está lidando com objetos. É simplesmente criar, instanciar um objeto daquela classe e testar se o que foi retornado de fato é um objeto daquela classe. É só para testar se a instanciação está ocorrendo de maneira correta. E aqui a gente tem 4 testes já que a gente pode implementar para a transaction. Nessa primeira classe, vamos fazer passos bem pequenininhos. Eu vou começar fazendo cada teste desses, escrever o código até esse teste passar e aí voltar a passar para o próximo teste. Então, o nosso primeiro objetivo agora é criar alguma coisa que instancie um objeto transaction. Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente importa a classe transaction. Então, from, o meu aqui eu chamei de finances, import transaction. E aí eu criei aqui minha primeira função de teste. Chamar só de teste transaction por enquanto. E aí eu crio um objeto transaction. E confiro se ele está sendo da classe transaction. Então, assert is instance. Eu quero testar se tr é da classe transaction. Se não for,
eu ponho a minha mensagem aqui, falha ao instanciar um objeto transaction. Então, um teste bem simplesinho. Eu importo a classe, crio um objeto daquela classe e vejo se o objeto é daquela classe mesmo ou não. Command not found. Se ele der esse command not found, uma coisa que normalmente costuma resolver isso é deletar esse terminal, encerrar esse terminal, conferir se ele está selecionado aqui embaixo o Python certo, que é esse base conda, e aí abrir um terminal novo na pasta do projeto, e aí ele vai ativar para mim. Agora provavelmente eu vou ter o PyTest. E falhou. Era de se esperar que falhasse, tá? Só que ele não falhou exatamente do jeito que a gente esperava. O que ele está reclamando aqui? Ele está reclamando que ele não encontrou o módulo finanças. Já já a gente vai dar uma olhada nisso, tá? Eu vou dar uma pausa de 1 minutinho para vocês escreverem esse teste. E aí eu vou explicar por que ele deu esse erro. Ele não deu o erro de que a classe transaction não existe. Ele deu o erro que ele não conseguiu importar o finanças. Não existe o módulo finanças. Daniel, se o seu deu... o seu, Daniel, deu o que a gente esperava que desse. O seu deu que ele não consegue achar o transaction dentro do Finances. É só ir lá dentro do Finances e escrever a classe transaction e importar ela no init. Aí vai funcionar no seu. Inclusive, acho estranho o seu ter dado isso. Não é o que eu esperaria. Quem deu esse erro aqui, que ele não consegue achar o Finances, é porque a gente precisa configurar o setup.py nesse projeto e instalar esse Finances como um pacote para rodar esse sistema. Então a gente pode voltar aqui, deixa eu ver uma... Peraí que minha plataforma decidiu dar uma empacada aqui, um minutinho para ela voltar. Vangley, você confere se o arquivo tá .py bonitinho, porque se não for .py ele não aparece. E aí se tiver .py mesmo assim ele não aparecer, vê se por um acaso ele não está escrito aqui embaixo ativando extensões. Se ele tiver, às vezes você precisa esperar ou recarregar a página toda, se estiver esperando há muito tempo. Se ainda assim não funcionar, tem que vir aqui nas extensões, que é esse iconezinho aqui, procurar Python, desinstalar e instalar de novo. Mas para o que a gente está fazendo, a gente não precisa do botão play, tá? Porque quando você escreve o arquivo de testes, você tem que executar com o PyTest, não é com o botão play que a gente roda o PyTest. Você clica com o botão direito aqui na pasta do projeto, vem abrir no terminal integrado, e aí executa aqui PyTest. Tá, vamos lá, desempacou, deixa eu achar A gente cola o setup.py na pasta do projeto, tá? Na mesma pasta que está o readme e o license. Nome finanças. Backend de um. Daniel, provavelmente deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. Em geral, quando dá diferente Python-M PyTest. Peraí. Deixa eu ver. Tá. Entendi por que o seu tá dando diferente, Daniel. Então, o que está acontecendo aqui? Eu quero que todo mundo dê uma paradinha aí no que vocês estão fazendo e preste atenção que isso aqui é importante. Quando a gente executa
só PyTest, você vem aqui na pasta do projeto e roda só PyTest, ele tenta executar esse teste dentro do contexto do Python que está instalado na plataforma. Tá? Então, prestem atenção aqui. Então, quando eu tento executar, eu executo aqui só PyTest, ele tenta executar esse código aqui dentro do contexto do Python da máquina, o Python da plataforma. E o Python da plataforma eu não tenho nenhuma biblioteca chamada finanças. O arquivo de teste, dentro da pasta aqui dele, também não tem um módulo chamado finanças. Então ele dá esse erro que esse módulo não existe. Tá? O que eu faria para resolver isso? Eu criaria um setup.py, que era o que eu estava fazendo aqui em cima. Tá? Eu crio um setup.py. E aí, tendo o setup.py criado, vocês não precisam criar, porque o Daniel acabou de matar a charada aqui de por que a gente não consegue rodar direto com PyTest. Com o setup.py instalado, eu só rodaria Python setup.py install, tá? Eu não vou rodar aqui o Python setup.py install, mas o que é esse Python setup.py install? Ele pega o módulo que você configurou aqui no setup.py, eu adicionei aqui pacotes, eu adicionei o módulo finanças, e ele copia esse módulo lá para a instalação do Python. Ele instala o seu código lá no Python. E aí toda vez que você for querer rodar um teste novo, você vai ter que rodar o Python setup.py install para copiar o código que você alterou aqui na sua pasta e jogar lá para o Python instalar no Python. Tá? O que o Daniel descobriu aí, que isso nem eu sabia, é que quando você roda Python -m PyTest, ele roda o PyTest do contexto da pasta do seu projeto. Então, quando você faz isso, ele passa a achar o Finances, porque ele está rodando dentro do contexto da página e da pasta do seu projeto. Então, ele considera tudo que está dentro da pasta. Então, ele acha o módulo Finanças aí direto. Então, passem a usar, a partir de agora não precisa criar o setup.py se vocês não quiserem. É uma coisa boa de criar, mas não precisa criar agora. Mas passem a usar o PyTest dessa forma aqui, Python -m PyTest. Quando você faz Python -m PyTest, você está dizendo para o Python para ele executar dentro do contexto da pasta atual que você está. Que no caso aqui eu estou dentro da pasta do meu projeto. E aí a gente pode criar lá a classe, vamos criar um novo arquivo aqui na pasta Finances. Eu vou criar um arquivo para cada classe principal que eu tenho no projeto. Deixa eu esconder esse terminal. E aí eu posso criar a classe Transaction. Lembra que o objetivo é escrever código só o suficiente para o teste passar. Então eu não preciso pôr nada nessa classe. Se eu só pôr aqui, criar uma classe Transaction com pass e importar ela no init.py, então do arquivo Transaction na mesma pasta, eu vou importar a classe Transaction. Então, só criei a classe não faz absolutamente nada, mas agora é para o meu teste passar, porque o meu primeiro teste é só se eu consigo instanciar um objeto daquela classe. Então, vamos aqui a janela. Então tá aqui, eu tenho o meu teste escrito e a minha classe para passar esse teste. Agora se eu executar o PyTest com o Python -m, ele vai passar todos os meus testes. E eu não preciso rodar o setup.py, nada disso. Então fizemos aí o primeiro ciclo de TDD. A gente tinha um objetivo, implementou o teste para testar aquele objetivo e escreveu o código até o teste passar.
Agora vamos pro segundo. Voltando lá. Segundo teste, testar os valores e tipos dos atributos. Então, eu vou renomear esse primeiro teste, tá? Porque ele faz um teste específico. Vou pôr só um instance aqui no final. E vamos escrever nosso próximo teste. Teste transaction values. Atributos. Vamos chamar de... Eu estou testando os atributos da transaction. Aí eu tenho que criar um objeto transaction. Eu tenho que passar algum valor para essa transaction. Qual que é a interface lá? Vamos ver lá na nossa especificação. Então a init ela é para receber um valor na forma de um float, uma categoria inteiro e uma descrição string. Então vamos passar isso. Um valor, float, um inteiro e uma string. Tá? Aí agora, com essa especificação, eu tenho que fazer uma alteração aqui na minha teste da instanciação também, porque a init não é mais, ela agora recebe esses parâmetros. Eu posso copiar e colar essa inicialização ali na função anterior de teste. Posso reutilizar ela lá. Só que isso aqui tá feio, né? Eu tô me repetindo. Essa linha aqui é exatamente igual a essa linha. E é uma linha cheia de informação que eu vou reutilizar depois de novo. Então, assim, tá meio feio. O que eu posso fazer? Eu poderia instanciar a transação aqui fora. Mas se algum desses testes bagunçar essa transação, eu não tenho como voltar ela para o estado original, porque ela foi instanciada fora. Ela vai permanecer bagunçada, você vai estar reutilizando o mesmo objeto. Se um dos testes bagunçar o objeto, no teste seguinte ele vai estar bagunçado. Então o melhor aqui é eu criar uma função. Vou chamar de getTransaction. Não vai receber nada. E aqui dentro eu vou retornar uma transação. Aí toda vez que eu precisar de uma transação, eu posso chamar essa getTransaction. Essas duas linhas ainda estão iguais, mas elas têm bem menos informação agora. Então tem menos problema elas estarem iguais. E aí a gente pode começar a testar essa transação. Vamos checar primeiro os tipos. Type do tr.amount. É isso. Amount é com M só que eu coloquei. Não sei qual que é. Acho que é com M só. IsFloat. Type date. Que tipo date tem que ser? Tem que ser datetime. Datetime eu tenho que importar. Então vou pôr aqui em cima. From time import datetime. Próximo, categoria int tr.description. E aí a gente checou todos os tipos. Próximo passo, checar os valores. Aí vamos fazer aqui o primeiro. Assert amount igual a 100. Deixa ele desempacar. Aí eu criei uma coisa aqui que eu não tô achando muito bonita. Olha só, esse valor 100 aqui, eu tenho ele aqui em cima e aqui embaixo. E se eu mudar ele aqui em cima, eu vou fazer esse teste parar de funcionar. O que vocês sugerem que eu possa fazer aqui para tirar essa interdependência, essa dependência que se eu mudar em um lugar eu vou ter que mudar aqui embaixo também? O que eu posso fazer aqui para tirar esse problema? Alguma sugestão? Isso, eu posso criar uma constante.
O mais adequado para isso é uma constante. E assim que ele voltar aqui, eu crio uma constante. Voltou. Eu posso criar uma constante aqui. Valor padrão pro amount, 100. E aí toda vez que eu quiser esse valor padrão, eu uso ele. E aí a gente pode fazer a mesma coisa para os demais. Já volta. Eu já vi que tem que ser paciente com essa plataforma quando ela resolve dar essas empacadas. Vamos fazer a mesma coisa para a categoria e para a descrição. E a gente pode usar eles aqui embaixo. Tá. Nossa, já é 4h30. Vamos fazer o seguinte, vamos sair para o intervalo. A gente volta 4h50 e torce que daqui até lá a plataforma desempaca. Sem problema, Daniel. Perfeitamente aceitável. O valor padrão para descrição. E meus hashes estão inscritos. Então, pessoal, vamos dar a pausa pro intervalo. Eu não vi que já tinha passado da hora. 4h50 a gente volta. Max, foi mal. Eu não sei se eu consigo fazer caber tudo. Dá pra ler assim? Que aí cabe tudo. Beleza, pessoal. 4h50 a gente volta. Eu vou deixar aqui nessa janela se alguém quiser copiar. E até mais. Então, pessoal, vamos continuar nossa aula. Antes da gente ir pra frente, alguém conseguiu enxergar o erro que eu cometi aqui nesse... Tá mostrando na tela agora? Tem 3 linhas com erro aí nesse código. Eu usei igual para comparar 2 valores. O operador de comparação é igual, igual. Prestar atenção aí nisso. Não foi de propósito, foi erro. De fato eu errei. Mas tomar cuidado aí com a diferença entre o igual e o igual, igual. E aí a gente pode testar, executar esses nossos novos testes. Como a gente espera, é para ele falhar. Então ele falhou aqui já na instância do getTransaction. Ele está reclamando que a transação não pega nenhum argumento. E era o que a gente esperava, a gente ainda não implementou a init. Então era de se esperar que ele fosse falhar na instanciação mesmo. Pode esconder aqui esse terminal. Ir lá para transaction e escrever a init. O que a init vai receber? Self, como sempre. O que mais? Amount, categoria e a descrição. Vai ser um float, categoria um inteiro e descrição, que é uma string, e lá na especificação passava um valor padrão de uma string vazia. E isso não vai me retornar nada. E aí a gente pode guardar todos esses atributos como... todos esses parâmetros como atributos. Beleza, com essa init a gente pode rodar nosso teste de novo. Volta lá no terminal. Vamos rodar nosso teste novo. Ele ainda vai falhar, só que ele vai falhar agora em outro ponto. Ele falhou que eu cometi um erro mesmo no código. Esqueci de pôr o igual aqui, eu esqueci de pôr o operador de atribuição na descrição. Vamos executar de novo. Beleza, ele passou agora, antes ele estava falhando os 2 testes. Se eu voltar aqui, ó, ele estava falhando os 2 testes, o de instanciação
e o dos tipos, tá? Aqui ele estava falhando nos meus dois testes. Agora que eu criei o init, o teste de instanciação, o primeiro teste, os instance, ele está passando, mas ele ainda está falhando de tipos e valores. Por quê? Ele está procurando o atributo data e eu não criei o atributo data. Então vamos voltar aqui para o nosso código e vamos pôr o atributo data. O que a gente guarda dentro desse atributo data? Alguém tem alguma sugestão do que eu posso colocar dentro? Um datetime. Que datetime? Datetime.now. O que o datetime.now guarda pra gente? A data atual. Então eu estou confiando aí no servidor para registrar quando que essa transação foi criada. Tá? Quando eu faço isso, ele vai guardar a hora, o momento exato que esse objeto foi criado. E aí agora eu espero que o nosso teste passe. Passou. Então completamos aí mais um ciclo aí no TDD. Só que aí antes de avançar no desenvolvimento, eu percebi que essa categoria não tá bom, essa representação dessa categoria. Eu não tenho nenhum lugar aí dizendo o que significa cada categoria, nem nada disso. O que eu posso fazer? Eu posso criar um mapeamento para essa categoria. O que é um mapeamento? Eu posso criar um dicionário que me diz o que cada valor dessa categoria significa. Eu posso criar um dicionário aqui. Só que eu não vou fazer isso ainda. Lembra que a gente está TDD. A gente faz o teste primeiro e depois o código. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um mapeamento, uma constante aqui com mapeamento entre valores e strings com os nomes das categorias. E aí eu preciso adaptar meu teste para isso. Então eu vou adicionar mais um teste aqui embaixo. Teste cat de categoria. É uma abreviação bem comum para se fazer categoria. Aí o tr vai ser get transaction. O que eu posso conferir aqui? Eu posso conferir que essa que essa categoria está dentro das chaves desse dicionário. Aí eu preciso importar ela também. Então eu preciso importar esse dicionário que eu vou criar from finances.transaction import. Eu não vou pôr esse dicionário na init, porque eu não quero, ele não é nada importante para ser usado de fora do meu módulo. Eu só estou usando aqui no teste. Então como é que eu importo ele? Eu vou no módulo finanças, dentro dele eu procuro o arquivo transaction e do arquivo transaction eu importo esse dicionário. E aí eu posso ver se a categoria está nas chaves desse dicionário. Um testezinho simples, só porque agora eu vou pôr, as categorias sempre vão ter que estar limitadas às chaves desse dicionário. Vou puxar esse teste aqui para... Eu não estou pondo descrição, né, nesses testes. Vamos pôr aqui válida, correto para o amount, correto para a data, ponto, descrição. Isso aqui vocês podem pôr depois, tá? E só para completar, testa os tipos e valores brutos. Válidas
bonitinho com docstring, as mensagens de... Então, roda nosso teste para ver se ele está funcionando. Vai falhar esse teste novo. Se bem que não, acho que ele vai passar. Não, vai falhar porque essa categoria ainda não existe. Então vamos criar ele. Então vamos aqui no transaction.py. Que as categorias que a gente pode... Não lembro o que eu coloquei. Vamos pôr pagamento. Pagamento após transferência, pronto. Agora, beleza, a gente tem um mapinha. Essa categoria aqui tem que ser uma dessas três. Bonitinho. O que a gente pode, relativo a esse mapeamento que a gente fez aqui, que melhoria que a gente pode pôr aqui nesse init? Alguém tem uma sugestão? Eu posso conferir. Aqui já é uma testagem aqui de mais de entrada do usuário. Eu posso conferir se a categoria que foi passada aqui, se ela está dentro desses três valores. É mais uma conferência aí de tratamento. Então, antes de fazer isso aqui, eu posso pôr... algumas maneiras que eu posso fazer. Eu posso fazer um if aqui. Eu posso pôr um if, posso pôr um assert. Eu vou fazer com if. A conexão hoje está bem. If... Aí se não tiver, se a categoria não tiver um value error, e agora todos os nossos testes estão passando. Então dá um minutinho aí para vocês acompanharem. A gente adicionou aqui o mapeamento das categorias, uma conferência se está dentro dos valores válidos e um teste. Tem o que, Daniel? Manda aí o erro que a gente... Faltou o parênteses aqui no keys. Keys é um método que te retorna as chaves do dicionário, mas você tem que chamar ele. Tem que pôr... Nos dois aqui eu coloquei o parênteses. Daniel, funciona também. O comportamento padrão quando você coloca compara, faz alguma coisa parecida com isso aqui com o dicionário, ele considerar as chaves. Quando você põe o ponto keys, só deixa um pouco mais explícito que a gente está conferindo nas chaves. Mas o ponto keys é equivalente ao você não pôr nada nesse contexto. Mas eu gosto de deixar mais explícito quando eu estou iterando num dicionário ou estou conferindo se algum... Mesmo que eu esteja conferindo nas chaves ou iterando nas chaves, eu gosto de pôr o ponto keys só para deixar mais explícito. Podemos continuar ou tem alguém ainda que está para trás? Tá, vou esperar mais um pouquinho. Por isso mesmo que pode fazer aí com calma. Tudo bem, Juan. Depois só... Se você tiver um tempinho, pega depois o vídeo da aula e só termina o que a gente... Beleza, Mariana. Já a gente continua. Deixa eu só... Vocês rodaram o teste? Tá. Então, próximo passo aí. Então, esses dois primeiros testes a gente já fez. Agora testar se a update atualiza corretamente os atributos. Então, vamos escrever teste para isso. Vou aumentar aqui o espaço dos testes. Def teste transaction update. Vanglência,
eu sei qual que é seu problema. Eu já tinha visto, pra falar a verdade, esqueci de te falar. Mude a linha 3 do seu arquivo de teste. Eu vou te mandar aqui no chat agora. Mude a sua linha 3 para isso. Você está importando o categories errado lá no... Quando você põe esse ponto finance, você está dizendo procura um arquivo na mesma pasta desse arquivo aqui que eu estou escrevendo, procura um arquivo chamado finances e importa dele. Só que não é isso que você quer. Você quer lá do módulo finances, dentro do módulo finances, o arquivo transaction e importar as categorias. Aí se você substituir essa sua terceira linha por isso que eu te mandei aí, vai resolver seu problema. Tá? Então, voltando aqui ao teste do update. A gente criou um TR, o que a gente pode fazer? Rodar alguns updates nele e ver se trocou o valor. tr.update amount igual a 200, assert amount igual a 200, valor, e aí vamos copiar isso 4 vezes para testar os 4 atributos. Criar uma variável aqui para guardar uma data nova. Então, escrito aqui o teste, só rodei um update para cada atributo e fiz um assert, ver se o atributo está com o valor novo. Dá um minutinho aí para vocês copiarem. A gente pode tentar rodar esse teste e ver que ele vai falhar. Falhou aí o teste, ele diz que o transaction não tem atributo update. Era o que a gente esperava, ele ainda não foi implementado. Ah tá, o T aqui, obrigado. Faltou eu pôr uma docstring aqui, né? Vamos pôr rapidinho. Deixa eu ver se o PyTest usa docstrings. Não diretamente, mas dá pra ver aqui quando ele... Então, escrevi o teste do update, agora eu posso vir e escrever update em si. Def update vai receber o self e ela pode receber as mesmas coisas que a init. Só que agora eu vou usar um truque aqui. O que eu vou fazer? Todo mundo... Deixa eu quebrar isso em várias linhas aqui. Só quebrei aqui os atributos da update em várias linhas. Isso eu posso fazer porque está dentro aqui do parênteses. Sempre que está dentro de parênteses você pode quebrar em várias linhas. E aí em cada um desses eu vou fazer o seguinte. Eles vão poder ser float ou none. E o valor padrão vai ser none. String ou none, o valor padrão none. Como que eu vou saber quem que eu estou atualizando? Quem não for none, eu estou atualizando. Então eu posso pôr 3 ifs aqui embaixo. If amount is not known, eu atualizo o amount. E aí repete isso para todo mundo. If category is not known. Aí aqui na categoria, dentro dele eu vou pôr esse mesmo if que eu tinha criado aqui em cima para checar se a categoria é válida antes de mudar a categoria. Ele resolveu empacar de novo, pronto, desempacou. Só que eu coloquei aqui para atualizar a data também, né? Então eu preciso adicionar a data aqui como parâmetro. Date, vai ser um date time ou none, com valor padrão none. Aí eu coloco aqui embaixo if date is not
Pronto, feita a update, eu posso atualizar qualquer um dos atributos com essa update. Inclusive eu posso atualizar mais de um ao mesmo tempo, se eu quiser, dessa forma que eu estruturei a update. Se eu rodar agora esse teste, é para ele passar. Falhou! Name known is not defined. Onde foi que eu escrevi known minúsculo aqui? Known é com N maiúsculo. Agora é para ele passar. 4 passaram. Meu update novo funciona com o teste que eu tinha criado para ele. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui com os atributos? Por que está dessa forma aqui? Esse barra none igual a none? Alguém não entendeu o que está sendo feito aqui? Deixa eu dar uma olhada no seu, Max. É porque você colocou uma vírgula. Tira essa vírgula aqui. Tira o igual a string vazia do description também. Agora é para funcionar. Ele não vai funcionar porque você não colocou o date também como parâmetro na update. Tá? E outra coisa, Max, essa indentação tá meio estranha, tá? O indentador automático do VS Code, ele não lida muito bem quando a gente quer quebrar esses parâmetros de método em várias linhas. Em geral, o que a gente usa é isso aqui, ó. Você recua um nível de indentação do def para pôr a lista dos parâmetros. Aí fecha o parêntese no mesmo nível aqui do def, ó, retinho aqui com def, e aí recua um nível de indentação, que é o que você faria normalmente para o código que está dentro do def todo. Então, em geral, quando quebra os atributos de uma função ou de um método em várias linhas, faz dessa forma aqui, essa indentação. Essa indentação aqui do que está dentro do parênteses não é a indentação mais importante de todas. O Python nem reclama dela, mas é só mais questão de organização mesmo. Tá, Van Gleice, eu não tinha visto que você tinha falado, você não tinha entendido o none. Presta atenção aqui na minha tela. Deixa eu explicar, se alguém tiver tido dúvida também de como funciona o none, presta atenção aqui na minha tela agora. Deixa eu ir para um exemplo mais simples. Vamos voltar aqui para a init, tá? A init qualquer parâmetro de uma função ou de um método, seja função ou seja método, você obrigatoriamente tem que dizer o nome da variável que aquele parâmetro vai ser armazenado, tá? Você sempre tem que dizer o nome. E aí você pode adicionar 2 informações a mais além do nome que o Python te permite. Esses parâmetros, eles sempre são separados por vírgulas. E quais são essas 2 informações que a gente pode passar a mais? Você pode passar o tipo, que é a segunda informação que você passa, você põe 2 pontos e o tipo, e você pode passar um valor padrão, que você vai pôr um igual, e tem que ser nessa ordem. Se você passar os 3, vai ser nome, tipo, valor padrão, e aí é nessa ordem, nome, 2 pontos, tipo, igual, valor padrão. E se você não quiser, se você quiser passar o valor padrão sem passar o tipo, você só pula ele, tira os 2 pontos, só deixa igual o valor padrão, tá? Então essa é a ideia geral, a sintaxe, quando você quer passar tipo e valor padrão. Aqui dentro do tipo,
Se você quiser permitir que aquele parâmetro seja mais de um tipo, tem duas maneiras. A gente pode usar, eu expliquei lá na aula de tipagem, você pode importar lá do módulo typing o optional, ou então o union. O union você pode passar mais de um tipo, e o optional você pode passar um tipo que é opcional. Se não for aquele tipo, é none. E é meio que o que a gente fez aqui. Eu falei, o amount ele tem que ser float ou none. E o valor padrão dele vai ser none. Então, isso aqui é a tipagem, o float barra none é a tipagem. Eu estou dizendo que o tipo de amount pode ser um float ou um none. E eu estou dizendo que o valor padrão dele vai ser none. Ou seja, se o usuário não passar um valor para amount, o Python vai guardar none na variável amount. E aí ele faz a coisa nos três aqui. Então, para cada um eu vejo o valor que está dentro da variável não é none, porque se for none eu não quero, porque não foi passado nenhum valor para ele, eu não quero guardar. Mas se esse valor não for none, eu guardo ele. É por isso que eu faço dessa forma aqui, float barra none igual a none. Eu estou dizendo que o tipo pode ser float ou none, e que se não for passado nenhum valor para esse atributo, para esse parâmetro, guarda o valor padrão none nele. Deu para entender agora o barra none igual a none? Vou dar mais uns 3 minutinhos aí para quem ainda está fazendo update terminar, para a gente passar para o último método aí da transaction e pela hora encerrar a aula de hoje. A gente só vai conseguir fazer a transaction mesmo. Então, pessoal, podemos continuar? Podemos continuar? Vanglês, sua linha 30 está com a indentação errada. A hora que você salva o atributo, tá fora do if. O categoria. A hora que você guarda, a categoria está fora do item. Eu acho que todo mundo já fez mesmo. Vamos lá, vamos continuar. O último teste aqui seria se a representação, que é esse método aqui str, está dentro desse formato aqui esperado. Então vamos testar isso. Vamos escrever o teste para isso. A plataforma me deixar. Quando dá isso tem que recarregar a página. Então, último teste aqui. Teste transaction presentation. Então a gente cria um objeto transaction e aí a gente tem que conferir se ele está naquele formato. Eu vou tirar o str da minha transaction, que é a função que usa aquele método _ str, e vou ver se ele está igual a... Aí eu tenho que criar a string aqui na forma que eu espero. Copiei isso lá do documento. Vou pôr ela aqui como fstring. O que eu tenho que ter aqui? A descrição padrão. O valor nesse formato aqui. Aí a gente tem que lembrar lá da formatação de float. A gente vai pôr, se eu não me engano, para pôr 2 casas decimal, a gente vai pôr assim, 2 pontos, ponto 2f, que aí ele imprime com 2 casas decimal. E aí aqui na categoria a gente tem que descrever o texto da categoria. Então a gente tem que usar esse dicionário aqui.
dicionário categories, e dentro dele eu tenho que acessar a string da categoria padrão. Só para ficar, não passar tanto o tamanho da linha, é uma variável aqui que a gente consegue diminuir um pouquinho essa linha. O esperado para essa string é esse formato aqui: transação, descrição da transação, o valor em real com 2 casas decimal e entre parênteses o texto da categoria. E aí a gente pode rodar esse teste. Falhou. E aí a gente pode escrever agora. Eu vou fazer isso aqui rapidinho porque a gente está quase acabando a hora da aula, senão a gente não termina isso. Mas aí eu vou mandar copiar, imediatamente eu já copio a minha solução para a pasta de vocês e vocês podem comparar o que eu fiz com o que ficou faltando aí vocês fazerem. fs return, eu vou copiar exatamente isso aqui. E aí feita o método, a gente testa e ele passa. E com isso a gente terminou aí a classe Transaction usando o TDD e as especificações que foram dadas. Eu vou copiar essa pasta para vocês agora, para vocês terem as soluções. Lembrar aqui da ordem. Pronto, deve estar aparecendo aí na plataforma de vocês uma outra pasta chamada Aula 11 Solução, que tem o meu código se vocês quiserem depois comparar com o de vocês. É isso aí, pessoal. Só queria trazer hoje esse exemplo para vocês de desenvolvimento com TDD, com um arquivozinho de especificações. Esse arquivo de especificações não existe absolutamente nenhum padrão para ele, mas em geral vai ser alguma coisa parecida com isso. Você vai ter quais classes precisam ser feitas, quais os métodos, os parâmetros dos métodos. Então é só para ter uma ideia geral. Ficou alguma dúvida da aula de hoje? Então é isso, pessoal. Boa noite aí para vocês, bom fim de semana. Quem quiser continuar implementando, eu não vou pedir como exercício. O exercício que vai ser publicado hoje no Classroom vai ser um exercício só de Git que o Thiago preparou para vocês. Não vai ter exercício da aula que a gente teve hoje. Mas quem quiser implementar mais coisa aí desse arquivo, pode ficar à vontade. E se tiver alguma dúvida, se quiser implementar aí por conta própria as demais classes desse documento, só tiver alguma dúvida é só me mandar ou mandar para algum monitor. Então é isso, pessoal. Boa noite, bom fim de semana e até a semana que vem.